Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa web aula do Grupo Educacional Sequencial. Eu sou o professor Marcelo Rosa e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a digestão, processo da fisiologia da digestão. Então, para isso a gente precisa recordar um pouquinho sobre o sistema digestório humano. Para isso foram gravados 2 vídeos que estão no nosso canal, né? E que está aqui para auxiliar vocês na anatomia do sistema digestório. Então vão lá, façam o estudo anatômico para que possa ser compreendido de forma melhor aí a parte da fisiologia. Então nós vamos começar a digestão por onde? Sempre que precisamos começar a digestão, temos que começar pela boca. Então, a entrada do alimento em nosso organismo é pela boca. A digestão é o processo no qual nós transformamos o alimento em nutrientes que serão absorvidos pelo organismo. Para que a gente possa absorver esses nutrientes, é importante que as moléculas fiquem cada vez menores. Para isso, um processo bem complexo chamado digestão. Tá? Então, dentro da boca existem algumas estruturas importantes nesse processo. O que é importante que o alimento fique o maior tempo possível dentro da cavidade. Então, primeiro nós temos os dentes. Esses dentes eles têm várias funções, né? Cada um com a sua característica morfológica tem uma função específica, mas todos eles vão transformar o alimento em pedaços menores. Então, eu tenho esses 2 aqui, que são os incisivos centrais e laterais, responsáveis pelo corte do alimento. Nós temos o dente canino, que é responsável pela perfuração dos alimentos, e nós temos os molares e pré-molares, que são dentes especializados na maceração. Então, eles amassam os alimentos. Tá bom? Depois disso, nós temos também a língua. Essa língua ela tem 2 funções muito importantes. Na verdade, vou fazer 3 funções. A primeira função é a mistura da saliva com o alimento. Então, ela vai fazendo essa mistura do alimento com a saliva. Outra função dela é o processo sensorial. Ela é que vai sentir os sabores dos alimentos. Para isso, nós temos 3 tipos de papilas. Essas papilas elas têm características diferentes, né? Então, nós temos as papilas filiformes, as fungiformes e as circunvaladas. Cada papila vai ter um tipo de sensação, um tipo de sabor. Ela consegue fazer essa captação. Então, elas são depositadas em locais pré-determinados, né? No qual nós temos na ponta da língua as papilas que sentem o sabor doce. Na região lateral, a primeira porção aqui nós temos as papilas que sentem o sabor salgado. Depois nós temos as papilas que sentem o sabor ácido ou azedo. E aqui no finalzinho nós temos nas circunvaladas o sabor amargo. Tá? Fora isso, é a língua que promove o nosso processo de deglutição. Ela vai empurrar o alimento contra o palato para que seja mandado para baixo. Né? Outra coisa importante são as glândulas salivares. Então, a glândula salivar, nós temos 3 pares de glândulas salivares, as glândulas submandibulares, as sublinguais e a glândula parótida. Então, submandibular, sublingual e parótida. Temos também o músculo da mastigação, que é o masseter, né? Então, a esse conjunto aqui, você tem o processo da mastigação e a liberação da saliva. Saliva rica em água e amilase salivar. Então, essa amilase salivar ela já é uma enzima especializada na digestão. Ela vai já reduzindo o amido, os carboidratos, em moléculas menores. Outra coisa importante, acabou esse processo na boca, a língua vai empurrar o alimento, ele vai ser, por deglutição, mandado para 2 outras regiões. A faringe, que é o final da boca, e o esôfago, que é um tubo circular muscular, que vai, por movimentos peristálticos, empurrar esse alimento para baixo. Assim que esse alimento desce, ele vai se localizar num outro órgão chamado estômago.
Então, esse estômago vai passar aqui, ó. Então, o esôfago está aqui, passa por essa região que é a cárdia e vai ficar durante um período sofrendo a digestão no estômago. Lá no estômago, ele vai ser bombardeado por um suco gástrico. Então, o que tem nesse suco gástrico? Ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico com pH baixíssimo vai fazer com que as moléculas vão se desestruturando para que fiquem cada vez menores. Tem também uma enzima chamada pepsina. A pepsina ela vai quebrar moléculas de proteínas. O objetivo das moléculas de proteínas é serem quebradas, se transformando em moléculas cada vez menores e ao final se transformando em aminoácidos. Depois que ficou esse período, esse bolo alimentar, fica esse período no estômago, sofrendo todo esse processo de acidificação e de quebra de proteínas, ele vai ser mandado para o intestino delgado. O intestino delgado ele é formado por 3 regiões. Então, lá nas 3 regiões, ele vai ter funções específicas. Então, lá no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que mede em torno de 25 centímetros, anatomicamente, o duodeno está associado ao fígado e ao pâncreas. Então, ele vai receber, além da bile, que é o líquido que sai da vesícula biliar, e também o suco pancreático. Depois disso, ele vai para o intestino delgado propriamente dito, nas porções jejuno e íleo. Então aqui, ó, nós temos o duodeno. No momento que o alimento sai do estômago, ele sai com um pH baixíssimo. Então agora é a hora da alcalinização, então a necessidade de neutralizarmos o pH. Então todas as substâncias que serão agora liberadas aqui através do ducto colédoco é justamente promover a alcalinização, justamente para neutralizar esse pH, juntamente com o suco pancreático e a bile. O suco pancreático é rico em lipase e amilase pancreática. Então, a amilase pancreática tem como principal função a degradação dos amidos que ainda não foram decompostos na boca. E a lipase vai quebrar os lipídios. Já no caso da vesícula biliar, que liberará a bile, né, o suco biliar, esse suco biliar ele vem para promover uma emulsificação das gorduras. A gente vai daqui a pouco entender aonde que está o problema da absorção das gorduras. Então é importante entender que para cada um dos 3 conjuntos nós temos enzimas específicas. Então eu tenho as proteínas, os lipídios e os glicídios, os carboidratos. Então todas as enzimas que degradam proteínas são chamadas de proteases e você tem a peptidase, né? No caso dos lipídios, as lipases e no caso dos carboidratos, a amilase ou a maltase. Aqui uma tabelinha para ficar mais fácil para vocês, no qual a gente consegue visualizar as funções específicas de cada uma delas. Então nós temos a amilase salivar, produzida na boca, no qual ela vai destruir os amidos e transformando em maltose. A pepsina no estômago, quebrando as proteínas em peptonas. A amilase pancreática, reduzindo o amido em maltose. A lipase pancreática, quebrando as gorduras em ácidos graxos e glicerol. A tripsina, quebrando também as proteínas. A quimiotripsina também. As nucleases, transformando os ácidos nucleicos em nucleotídeos. As aminopeptidases em peptonas, que vão reduzir menor ainda para substâncias chamadas de aminoácidos. Depois nós temos os dipeptídeos sendo convertidos em aminoácidos. A maltase quebrando, né, a maltose em glicose. A lactase sendo transformada em galactose e glicose. A sacarase vai quebrar a sacarose em frutose e glicose. Temos a lipase intestinal, que tem a mesma função da degradação das gorduras. E as nucleotidases, que também vão transformar os nucleotídeos em fosfato
pentose e bases nitrogenadas. Então, esse é o processo da digestão. No momento que ele foi todo quebrado, agora começa a parte da absorção. Então, tudo foi reduzido, está menor, e agora poderá, no intestino delgado, ser absorvido. Então, nós temos aí uma rede de vasos importantes, que são os vasos mesentéricos, que vão fazer a absorção desses nutrientes. Tá? O intestino delgado ele é bem extenso e mesmo assim ele se torna mais extenso ainda porque a sua mucosa interna é rica em microvilosidades. Então, é uma área muito grande de absorção. Então, os alimentos estão sendo absorvidos aí. Tá bom? Outro órgão importante durante o processo da digestão é o fígado, né, a maior glândula do corpo humano. E no nosso caso, ele é fundamental, porque ele produz a bile e ele também estará armazenando os carboidratos, no caso do glicogênio, ferro e as vitaminas, metabolizando os lipídios, metabolizando o álcool e as substâncias tóxicas. Então, para você ver como é fundamental o fígado em nossa vida, né? O fígado aqui eu não vou me estender muito, mas a função dele, ele produz a bile, o suco biliar. Esse suco biliar vai ser mandado para a vesícula biliar, então ele fica ali armazenado. No processo da digestão, esse ducto ele vai liberar através do ducto cístico, ducto hepático, até o ducto colédrico para ser eliminada lá no duodeno. Tá? Para ter uma visão melhor, né, de como é que é a árvore biliar, então vesícula biliar, ducto cístico, ducto hepático, nós temos o ducto hepático comum, entra aqui o ducto pancreático e o ducto colédrico. Tá bom? Aqui nós temos o pâncreas também, um órgão muito importante, vital na nossa vida, e ele é um órgão misto. Ele tem a sua porção exócrina como a sua porção endócrina. Na parte exócrina, ele é responsável pela liberação do suco pancreático para a digestão. E na parte endócrina, ele vai atuar na liberação das substâncias insulina e glucagon, responsável pelo metabolismo dos carboidratos. Depois disso, depois que foi absorvido em toda a parte de jejum no ilho o alimento, ele entra no seco. Então aqui nós já temos o intestino grosso. E agora é um processo no qual toda a água que foi usada aqui, que aqui é rico em água, para ter uma mobilidade, ele agora vai ter que absorver essa água e vai voltar para a corrente sanguínea através da vascularização cólica. Ele vai andar por aqui pelos colos, né, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, até o reto e ânus. Tá? Então a função dele, além da absorção da água, a lubrificação das fezes. Então está aqui, para ter uma visão de como que é. Muda tudo, principalmente essa parte final do intestino grosso, a mucosa, ela é revestida por uma flora específica, uma flora bacteriana diferente do intestino delgado. Tá? Outra coisa importante para a gente salientar é que um dos problemas que nós temos na digestão é justamente a absorção de lipídios, que os lipídios eles têm uma característica de serem apolares, eles não se unem à água. E a água é basicamente o componente principal que forma o sangue. Então, para isso, nós temos que formar a liberação de lipoproteínas. Essas lipoproteínas elas são importantíssimas para absorver essa gordura. Então, a gordura ela precisa de uma micela. Essa micela é uma molécula que ela é apolar na parte interna e polar na parte externa. Tá? Justamente para que depois a gente consiga transformar essas lipoproteínas em quilomicrons e nas enzimas e nas lipoproteínas de transporte do colesterol. Então, very low density lipoprotein, o low density lipoprotein e o high density lipoprotein. Então, geralmente o colesterol mau é chamado de low density lipoprotein, porque ele é característico aí da obstrução dos vasos sanguíneos. E nós temos o high density lipoprotein, que é o responsável para fazer o inverso do sistema. Tá bom? Então, depois a gente
conversa mais a respeito. Muito obrigado e até a próxima.